Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Existem pelo menos duas abordagens a um assunto qualquer. Uma delas, nós podemos criticar o que está acontecendo de errado e a nossa crítica é uma resposta ao que já ocorre de errado. É isso que a maioria dos jornalistas faz. O jornal vive da notícia. Eles esperam que algo aconteça para poderem comentar. Muito do que qualquer governo faz é criticável, portanto acaba virando notícia. Na igreja não é diferente, principalmente nesses nossos tempos, onde temos praticamente em São Paulo uma igreja em cada bairro, algumas vezes mais de uma igreja na mesma rua ou avenida. Algumas igrejas fazem parte de uma denominação conjunta, onde seguem certas doutrinas e todos devem falar mais ou menos igual. Por outro lado, nós temos milhares de igrejas independentes, cada uma com variações da doutrina, porém precisamos entender que toda igreja fazendo parte de uma denominação ou sendo independente, precisa ainda assim seguir a regra de pregar a Bíblia, toda a Bíblia. A outra abordagem é ensinar. É muito interessante que os policiais americanos têm aulas para saberem entender e compreender tudo sobre a sua moeda, o dólar. Os policiais americanos não ficam aprendendo nada sobre o dólar falso. Eles não perdem tempo com isso, mas eles estudam com afinco o papel, a forma das letras, a numeração, a tinta, o tamanho, as figuras e tudo o que for concernente ao dólar original. Eles estudam tanto o original que quando surge uma nota falsa, eles sabem dizer exatamente que ela é falsa. Ajuda muito ainda a questão que o dólar é uma moeda forte, está aí há décadas. Podemos usar muito bem essa ilustração com respeito à Bíblia. Tem gente preocupada com o falso evangelho, estudando heresias e falsos profetas, sendo que bastaria se dedicar mais a estudar a Bíblia e tudo o que for possível sobre ela. Isso fará com que os erros e os falsos profetas fiquem patentes. Então, uma boa forma de dizer algo é ensinando. No nosso caso de hoje, nós vamos pensar sobre o batismo no Espírito Santo. Em quase 30 anos de ministério, eu tenho visto muitas igrejas fazendo uma confusão muito grande sobre o que é o batismo e o que ele faz. Na verdade, eu acredito que as pessoas não sabem exatamente o que é o batismo no Espírito Santo. Durante meses tenho sido incomodado pelo Espírito a respeito do assunto, que vem escrevendo de maneiras variadas para que as pessoas venham compreender melhor os assuntos tratados. Esse ensino de hoje é mais uma tentativa dada pelo Espírito para que possa chegar o que a Bíblia fala do assunto de forma mais clara. Uma palavra pode nos nortear aqui, pensar sobre a oração. É interessante que os discípulos pediram a Jesus para aprenderem a orar, como Jesus, ele orava. Eles não pediram para aprenderem a pregar, mas a orar. Eles reconheceram que, de certa maneira, o poder manifestado em Jesus vinha pela oração. Jesus orava e tinha poder para pregar, para realizar curas, para ter o discernimento dos espíritos, para ser livre de perseguições e ter direcionamento. Como muita gente pensa errado, Jesus não ensinou a oração pelo exemplo. Ele não se ajoelhou e os ensinou pelo exemplo o que era a oração. Jesus ensinou de forma oral, falando, explicando o que era a oração. Jesus, ao ensinar a oração aos discípulos, ensinou a oração do Pai Nosso, que com certeza ele já usava em particular. Queremos ensinar sobre a oração pelo exemplo, mas Jesus ensinou oralmente. Ele falou sobre a oração e o que deveriam pedir e como pedir. Jesus mais de uma vez falou sobre a oração e depois outros, como Paulo, falaram posteriormente também sobre a oração. Mas Jesus disse aos seus discípulos que eles estavam orando errado, eles estavam orando e não estavam recebendo nada, pois eles deveriam orar em nome dele, Jesus. E aí então receberiam o que estavam pedindo.
Essa fala me ensina que existe a maneira correta de fazer as coisas e existe a maneira errada de fazer as coisas. Na maneira errada, o que nós queremos que aconteça tem muitas chances de não acontecer. Fazendo da maneira correta, temos mais chances de sermos correspondidos afirmativamente por Deus. Durante os anos eu vi muitos cultos de busca do Espírito Santo, assim como campanhas, dias especiais como a Quinta do Espírito ou a Sexta do Espírito e vigílias para se buscar o poder do Espírito Santo. Se você prestou atenção, eu já dei aqui uma das chaves do poder de Cristo, que era a oração. Já disse aqui que os próprios discípulos compreenderam que o poder de Cristo vinha enquanto ele orava, e a oração é algo que a gente aprende falando, lendo, estudando e não só na prática. Nós queremos o Espírito Santo para quê? Para termos poder. O poder de Jesus era reconhecidamente dado enquanto ele orava. Então, se você quer poder, aprenda sobre oração. Estude o assunto, saiba tudo sobre a oração e vá orar. O poder vai vir, eu te garanto. Mas ainda assim nós temos os famosos cultos de batismo com o Espírito Santo, que ao meu ver fazem uma confusão impressionante sobre o que estão buscando, como estão buscando, o que desejam de fato e o que estão fazendo de fato. As igrejas fazem uma mistura de termos tão grande que fica até difícil rastrear pelos muitos ensinos que existem por aí, o que é de verdade o batismo da igreja e tudo que isso comporta. Para esse nosso estudo de hoje, eu só dependi exclusivamente de duas coisas, a revelação do Espírito Santo e a Bíblia. Esse estudo foi feito às avessas. Primeiro veio ao meu coração fazer um PowerPoint. Em coisa de menos de 10 minutos eu já tinha um esboço, demorei mais um pouco para melhorar esse esboço. Em meia hora eu já tinha o esboço que nós temos aqui pronto. O Espírito Santo foi me fazendo entender o que vinha primeiro e o que vinha em seguida. Parece que o que mais estava necessitando é entender qual é o primeiro assunto, qual é o segundo assunto, o que vem primeiro, o que vem depois. Todos os assuntos eu já estudei profundamente. Nada aqui veio do nada. Aprenda e entenda isso. Precisamos entender que os verdadeiros pregadores são homens de letras e não só gente que vai ao púlpito e fica fazendo aeróbica com a igreja. Então o que vamos estudar hoje? Primeiro, o que é um batismo? O que é um batismo? O que é o batismo da igreja? O que é o batismo do crente? Pois o batismo da igreja e o batismo do crente são coisas muito diferentes. O que é o sinal do batismo da igreja? Que já adianto que não é o sinal de línguas, como muita gente ensina e busca errado. Qual é o sinal do batismo no Espírito do crente? Não da igreja, do crente. Por fim, usei uma dependência exclusiva da Bíblia para esse estudo. Praticamente todas as igrejas estão contaminadas por ensinos que omitem uma coisa ou erram na doutrina em outra, ao falarmos do batismo da igreja. Quero pensar aqui com você, assim como entendi no Espírito, de forma ordenada, o que vem primeiro e o segundo ponto, e assim por diante até o final. O que foi profetizado a respeito do batismo? O que Jesus falou do batismo? Quando deveriam esperar o batismo da igreja? O que é o batismo da igreja? Quando é que o crente foi inserido no Espírito? O que é que se falou no Antigo Testamento a respeito do batismo do crente? Quando é que viramos cristãos? Batismo da igreja é diferente de batismo do crente? O que comporta o batismo da igreja e o que comporta o batismo do crente? Isso tudo nos leva a duas questões levantadas que parecem até uma coisa só, mas não são. O sinal do batismo da igreja é o dom de línguas? Se não é, qual é o verdadeiro sinal? O que devemos esperar da igreja batizada no Espírito? E o que devemos esperar do crente batizado no Espírito? Todos esses assuntos estão na Bíblia.
mas vamos precisar abrir a nossa mente, nosso espírito em oração para compreender o que a Bíblia nos fala. De tanto que nós, igreja, fomos contaminados exaustivamente com ensinos errados, que compreendem errado, que dizem errado, o que a Bíblia fala em uma ordem certa e correta. Estamos tão contaminados de pessoas que estão estudando de qualquer jeito a Bíblia que quando a gente pega um estudo correto, a gente vai achar estranho. Em primeiro lugar, o que é um batismo? Batismo é um rito de iniciação. Dizer que a igreja foi batizada é o mesmo que dizer que a igreja começou a ser igreja. Ela foi inaugurada e hoje pode operar como igreja. A igreja teve data e hora para iniciar. É importante notar e falar muitas vezes e repetir que uma coisa qualquer iniciada uma vez não precisa ficar reiniciando toda hora. A igreja iniciou um dia e não vai iniciar de novo, pois isso é definitivo. A igreja foi inaugurada e começou a ser igreja e nunca mais vai parar de ser igreja. Entendemos que a igreja é eterna e vai para a eternidade. A igreja é um organismo espiritual que Deus manifestou com os homens e vai para a eternidade. A igreja foi iniciada um dia e não vai iniciar de novo. Ela não precisa ser iniciada de novo. Ela não precisa ser reiniciada. Então a igreja já iniciou em Atos capítulo 2. Isso precisa ficar muito firme em nosso entendimento e nesse estudo. A igreja já iniciou em Atos capítulo 2. Uma das profecias mais famosas da Bíblia é a que encontramos em Joel capítulo 2, naquela que Joel ele profetizou sobre o batismo, que nos fala lá em Joel capítulo 2 sobre o derramamento do Espírito nos últimos tempos. Parece que Joel está falando sobre o derramamento do Espírito no crente, não na igreja. São coisas diferentes, mas que o crente é a igreja. Por que nos últimos tempos e não antes? Por que haveria de haver um derramamento do Espírito nos últimos tempos? Por que não aconteceu antes? Porque seriam tempos tribulosos, irmãos, atormentados e de dificuldades de sermos cristãos. O derramamento é algo que precisava acontecer conosco, pois sem o Espírito em nós, não podemos suportar as muitas aflições. Joel 2,28 diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Repetindo Joel, o que o mundo deveria esperar da parte de Deus? O derramamento do Espírito Santo nas pessoas. É isso que foi prometido no Antigo Testamento. O que foi prometido no Antigo Testamento em Joel? O derramamento do Espírito. O Espírito viria ao mundo de forma que fosse de uma maneira como se você jogasse muitas águas em um ambiente, num recinto. Você jogava baldes e baldes de água. Então aqui nos fala de derramamento de quem? Do Espírito. O que a igreja está esperando era o Espírito Santo. O que Israel estava esperando era o derramar, a manifestação do Espírito Santo. O que foi que Jesus falou? Jesus falou algumas coisas a respeito da vinda do Espírito Santo. Em João 14, 16 ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Então o que foi prometido e o que deveria esperar era a vinda do Espírito Santo. Jesus disse que iria orar, rogar ao Pai, e Deus Pai iria dar outro ajudador, outro consolador, para ficar conosco, pois Jesus estava indo embora fisicamente. Depois em João 16, versículo 7, ele fala: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Aqui há mistérios que a teologia ainda não desvendou corretamente. Convém que eu vá, é necessário que eu vá,
Eu preciso ir. Para onde? Para onde Jesus está indo? Para onde Deus está, o céu. Convém que eu vá, eu preciso ir, pois se eu não for, o outro ajudador, consolador, o Espírito Santo, ele não virá e a profecia não vai se cumprir. E eu indo, eu é quem vou mandar ele vir até vocês. Então o que inferimos dessa fala é que se Jesus tivesse ficado nessa terra, o que poderia muito bem acontecer, nós nunca teríamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca iria morar dentro de nós ou ter contato com o nosso espírito humano. Jesus precisava então ir embora para o Pai para que o Espírito viesse para nós. Sem o Espírito, o Evangelho é apenas externo, do lado de fora da gente, e nós não conseguimos cumprir a lei de Deus que se resume em obedecê-lo. A promessa do novo nascimento é o Espírito em nós. O Espírito em nós é o que a Bíblia chama de novo homem, uma nova raça em Cristo, que pode agradar a Deus e ser salvo. É daí que não consigo acreditar que, como muitos dizem, ao meu ver também errado, que Israel é uma raça especial e haverá um diferenciamento para Israel na eternidade. Não haverá dois povos escolhidos, a igreja e Israel. A nação de Israel é composta de pessoas e as pessoas precisam se tornar igreja para ser salvas. Elas precisam se converter. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então não pode ter na tribulação Israel e a igreja, mas apenas a igreja. No final da tribulação tem que sair só a igreja. Se o Espírito Santo não entrar no povo de Israel, eles não serão salvos. Outra questão é que o batismo da igreja veio a princípio para Israel, em Israel. Muita gente, ao estudar a doutrina da tribulação, parece que esquece desse detalhinho. Quem está lendo a princípio as cartas do Novo Testamento são israelitas convertidos a Cristo. Por que é que em Atos 2 Israel teve que virar e Apocalipse não tem mais? Quem disse isso? Porque tratam Israel como um outro povo em Apocalipse, aqui como o povo que virou igreja. Ou Israel de Apocalipse é outro Israel? Eu pergunto, mas eu sei as respostas. Existem doutrinas falsas a respeito da tribulação que necessitam de serem revistas. Como a famosa ideia que Cristo vai voltar de forma pré-tribulacional. Isso é exaustivamente difundido, mas quanto mais eu leio a minha Bíblia, menos eu acredito nisso. Cristo vai voltar, mas não de forma invisível, antes do início da tribulação, ou como dizem, o Espírito Santo será retirado da terra. Se o Espírito for retirado, quem vai convencer Israel que Jesus é o Cristo? O homem natural não compreende nada das coisas de Deus. Israel vai se converter no meio da tribulação sozinho, sem a ajuda do Espírito? Como é isso? Outra coisa é que lemos sobre a salvação na tribulação e doutrinas falsas querem nos dizer que não haverá salvação em Apocalipse, pois a igreja não vai estar lá. Na verdade, na doutrina que inventaram, a igreja não pode estar lá, pois senão a doutrina cai por terra. Só que na Bíblia a igreja está. É só você ler a sua Bíblia. Sem nada de segunda vinda, dividida em duas partes, primeiro de forma pré-tribulacional para a igreja e depois de forma midi-tribulacional, ou do meio para o fim da tribulação. Para Israel, que vira a igreja, é um povo que está lá e que é a igreja, mas que a doutrina errada chama de os escolhidos 144 mil e não sabe explicá-los. Há umas misturas aí muito grandes. Nós temos aí nessas ideias pré-tribulacionais que Israel vai ser salvo sem virar igreja. E que é um povo lá que é chamado de 144 mil, que também vai ser salvo, mas que dizem que não é igreja. Olha, gente, resumindo o assunto, é uma coisa só. Jesus vai salvar a igreja. A igreja, tenha isso em mente. Para a pessoa ser salva, tem que ser igreja. Tem que virar igreja. O Espírito Santo, ele não vai fazer diferente. Deus não vai fazer diferente para uns e para outros. Deus não vai tratar diferente Israel, os outros povos, e transformar outros povos em igreja, e Israel não vai virar igreja. Gente,
Para começar, os primeiros que viraram igreja eram Israel. E é lógico que nós entendemos que essas doutrinas falsas não conseguem explicar esses assuntos todos. Se alguém quer dizer que eles não são igreja, pois a igreja não vai estar em Apocalipse, e o Espírito Santo vai ser retirado, e dizem que Israel é outro povo a ser salvo, é uma mistura de doutrinas erradas, uma se sobressaindo da outra. Gente, vamos ser simples. Vamos ler as nossas Bíblias em oração, na dependência do Espírito, e entender o que ela está dizendo para nós. E vamos ler os assuntos, os livros bíblicos da primeira página, depois vem a segunda página, a terceira até a última, e não picado do jeito que o pessoal lê aí. E aí começam a falar coisas que ele entendeu pela metade sem fazer um estudo correto. Um estudo que me force a entender diferente do que a Bíblia diz, para mim é falho e maligno. O pior de tudo é que um monte de gente não estuda direito a sua Bíblia e prega errado e ensina errado. Ensino errado é heresia, irmão. Qualquer ensino errado é heresia. Nós estamos ouvindo heresia todo o tempo. Gente, vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Para mim, pregador que não lê e nem estuda a Bíblia não pode pregar, irmãos. Não pode. Os pastores das igrejas deveriam ser as pessoas que mais compreendem da Bíblia e deveriam agir como um filtro. Só que tem um monte de pastor que também está pregando tudo errado. Antes de tocar esse hino na igreja, vamos ver se é um hino mesmo, se fala de Jesus, fala da Bíblia, qual é a doutrina do hino, se tem doutrina. Depois do culto deveríamos chamar muitos pregadores e mandar eles explicarem aquele ponto da pregação que ficou bem atravessado. Tem gente pregando coisas que nem na Bíblia está e dizem que nós devemos seguir. Esses dias um irmão estava compartilhando comigo que ele foi numa igreja, e aí numa igreja tinha um irmão lá, que o irmão ele falou que o Espírito Santo estava revelando para a igreja dar 40 pulinhos. E tinha gente nova e gente velha. Os mais novos saem pulando mesmo, tudo bem. Mas aí os mais velhos é mais complicado. E aí a igreja está toda lá fazendo 40 pulinhos, o pastor não está nem acreditando, o pastor imaginou. Os mais novos, que conhecem menos o evangelho, pode até dar algum pulinho aí, 40 pulinhos. O Espírito Santo vai revelar para dar 40 pulinhos, é só o que faltava. O pastor pensando, depois ele falou isso. E aí, no final das contas, a pessoa que estava pregando, o pregador lá, vira para o pastor. E aí, pastor, o senhor não vai dar os 40 pulinhos? É o Espírito Santo que está mandando dar 40 pulinhos. E, gente, que é isso? Que é isso? Que evangelho é esse? Que palhaçada é essa? Nós estamos com umas coisas assim que é um absurdo, gente. Quer ver uma coisa que parece, mas não é? A Bíblia diz que quando nós vamos ajudar alguém, aquilo que a mão direita dá, que não saiba a mão esquerda. Aí as pessoas vão no púlpito, param o culto, para dizer que estão ajudando aquela família ou aquela pessoa. Incomoda. Igrejas que colocam a cesta básica do lado do púlpito para dizer que ajuda os necessitados. Uma igreja que conheci ainda dá cobertores para os desabrigados no centro de São Paulo até hoje. Eles têm um dia para levar marmitex às pessoas que moram na rua no centro. Nós sabemos que a maioria são de drogados, nem todos são, mas alguns são. Uma grande parcela é. Eu acho que a igreja deveria imaginar um jeito diferente de ajudar esse povo e não levar marmitex, roupas ou cobertores aos que moram na rua. Mas tudo bem, quem faz isso são eles. Mas o que incomoda é quando eles vão fazer o social e colocam na TV, na internet, no rádio e fazem propaganda no slide na igreja de que estão ajudando alguém. Certa vez essa igreja que fica anunciando coisas assim, colocou lá um monte de cobertor lá no púlpito lá e vamos orar pelo cobertor, gente. Mas Jesus ele não disse que era para ajudar em secreto. Será que eu li a minha Bíblia errado?
Ou será que Jesus errou? Eu acho que não é para fazer propaganda de quem você está ajudando. Ou será que eu li errado? Eu compreendi errado? Ah, irmão, mas se eu não fizer propaganda, como é que vão saber que eu estou ajudando alguém? Mas espera aí. Você está ajudando com qual motivação? Você ajuda os outros para que você seja reconhecido como uma pessoa boa? Ou você faz para mostrar como a sua igreja é convertida? Você está fazendo propaganda para você da glória que pertence a Deus? É isso? Você está roubando a glória de Deus? Quem tem que saber se você está ajudando alguém ou não, em secreto, é Deus. E Ele promete que se você ajudar em secreto, Ele vai te abençoar, Ele vai te recompensar em secreto. Irmão, qual é a parte de em secreto que nós ainda não entendemos? Em João 14, 23, temos uma promessa correlacionada com a vinda do Espírito Santo. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Como é que Jesus mora em nós? De que forma? Através do Espírito Santo em nós, que tem contato agora com o nosso espírito, que sofreu uma queda com o pecado original. No Jardim do Éden, o homem perdeu o contato com o Espírito e agora Jesus trouxe a nossa paz, que é a reconexão com Deus através do Espírito Santo, morando dentro de nós, com contato constante, permanente e pessoal conosco. Jesus nos ligou, através da cruz, a Deus novamente. Vamos falar sobre o batismo esperado em Atos 1:8. O que foi profetizado em Joel, o que Jesus falou que iria acontecer, foi reafirmado em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi revelado que receberíamos poder, e o poder vem em Atos capítulo 2. Foi profetizado no capítulo 1 de Atos e veio no capítulo 2. Joel e Jesus profetizaram que o Espírito Santo viria sobre a igreja. Então, o poder vem do Espírito em nós. A igreja iria receber poder para ser testemunha, ao receber o Espírito Santo. Hebreus fala do novo nascimento. Hebreus nos fala que o Espírito em nós é o que causa transformação em nós, de caídos espiritualmente, em igreja, um povo que agrada a Deus. Vamos ver o batismo da igreja em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o grande capítulo da Bíblia que nos mostra o batismo da igreja. Ali é marcado o início oficial da igreja de Jesus. Nos evangelhos, Jesus vai apontando que vai fundar um novo povo, uma nova raça, que é a igreja. Ele falou nos evangelhos várias coisas sobre a igreja. Por exemplo, recebemos a oração da igreja, a oração do Pai Nosso, que nos mostra como nós devemos orar. Metade da oração do Pai Nosso é feita para Deus, e só depois da metade da oração é que vamos orar por nós. Temos ainda o Sermão do Monte, que é claramente ensinamentos para a igreja que iria ainda ser fundada. Nós cristãos temos algumas dificuldades em não respeitar os tempos bíblicos e acabamos fazendo algumas confusões bobas na nossa cabeça. Hoje nós, que já somos igreja, olhamos para todos os momentos da Bíblia e enxergamos a igreja em Abraão, a igreja de Moisés, a igreja de Josué, a igreja de Davi. Enxergamos igreja onde não tem igreja ainda. Apesar de Jesus estar ali nos evangelhos, junto àqueles que formariam a igreja, nos evangelhos não temos igreja, mas ensinamentos de que ela iria ser fundada. Atos 1:8, um grande versículo da Bíblia, é continuação ainda de Lucas. Jesus proferiu que os discípulos iriam receber poder não muito depois daqueles dias, e depois foi levado aos céus.
Então a promessa foi feita nos evangelhos e a igreja ainda não tinha sido fundada. Porém, passado poucos dias depois de ter acabado os evangelhos, estando os discípulos ainda orando, reunidos, veio do céu um ruído, como o barulho de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam. E apareceu uma labareda de fogo que se dividiu e pousou cada uma na cabeça deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. De repente reuniu-se uma multidão de pessoas que vieram saber por que do barulho estranho, e cada um ouvia o que eles estavam falando em sua própria língua. Houve ali um milagre de interpretação de línguas. As pessoas ouviam falar em grego, a língua da Capadócia, Ponto e Ásia, e em qual naturalidade houvessem pessoas ali. As pessoas ficaram admiradas, pois eles sabiam que os que falavam não sabiam a língua que agora estava falando. E o que falavam? Falavam uma mensagem de Deus, um convite à salvação àqueles homens. Eles estavam profetizando. Pedro, tomando a palavra, citou Joel. Aqueles que ali estavam receberam o Espírito Santo. O primeiro milagre ocorreu na hora, o milagre de interpretação de línguas para os visitantes que estavam em Jerusalém à época. Raramente nós ouvimos algum irmão falar ou orar em uma outra língua. Eu tive uma experiência certa vez que me chamaram para uma vigília. A gente, imagina, uma vigília numa igreja grande, com muita gente, banda, coral, luzes. Mas era uma igrejinha de madeira pequena, com bancos duros. Era tão pequena que a gente ficava encostando o ombro no vizinho que orava conosco. Deveriam haver ali umas 10 pessoas. Isso aconteceu num lugar chamado Jardim Damasceno. Eu devia ter uns 30 anos de idade na época, e do meu lado do ombro esquerdo, um rapaz bem mais jovem do que eu, imagino até que era menor de idade, orava alto e rapidamente em francês. Com certeza ele não sabia falar francês. Imagino que o Espírito Santo nele o fazia orar pela França. Aqui alguns fazem uma confusão danada em Atos 2 e errada doutrinariamente, dizendo que o sinal do batismo da igreja quer dizer do início da igreja é o dom de línguas. Querem dizer que as línguas que oram hoje nas igrejas é a mesma coisa que essas línguas que eram um sinal de interpretação dada a quem não sabia falar a língua do visitante que estava em Jerusalém naquela época. Se o sinal era o dom de línguas interpretativo, então era essa língua que as igrejas deveriam estar orando hoje. E não é essa claramente que estão orando. As pessoas deveriam então, se dizem que o sinal era falar em língua de outros povos, estar hoje orando nas nossas igrejas em outras línguas, em francês, inglês, chinês, mas não estamos vendo nada disso. Eu não consigo acreditar como dobram a palavra, forçam a Bíblia para dizer que o sinal que a igreja foi fundada era o dom de línguas. O sinal, querido, é o Espírito Santo. A igreja iniciou quando o Espírito Santo desceu aos homens. Agora, para ficar. O forte barulho que eles ouviram, que parecia o som de um vento muito forte entrando no ambiente, é a presença de Deus que entrou na história humana. A eternidade entrou na história e houve uma manifestação disso. Mas o Espírito Santo veio para alguma coisa, para capacitar. Na fala sucinta, curta de Jesus, a gente não poderia compreender e nem saber para que o outro Consolador ou Ajudador viria. Em João, a gente não ia entender o que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Viria um Consolador, um Ajudador, mas viria para quê? Ficava meio nebuloso compreender isso. Baseado só em Joel e em Jesus, o Espírito Santo viria para dar sonhos e visões, baseado em Joel.
Joel falou que viria o Espírito que iria ser derramado nos últimos tempos e iria dar sonhos aos velhos e visões aos novos. A gente imaginava que foi isso que Joel falou. A gente imaginava que ia acontecer só isso, só isso. E ser um ajudador, conforme Jesus falou, um ajudador do homem, significava que ele viria para nos ajudar no que fosse preciso. O que a gente poderia imaginar daí se não tivesse Atos? Que nós iríamos orar e o Espírito Santo ia nos ajudar na nossa oração. É isso que a gente pode compreender. É uma surpresa no dia de Pentecostes eles falarem outras línguas. E que línguas são essas? É a nova língua do reino de Deus, ou a língua do Espírito. Quando o Espírito Santo tem algo a orar através e pelo homem, a quem ele mesmo deu o dom de línguas, ele se manifesta com esse linguajar do céu. As línguas vieram com o Espírito Santo no início da igreja. É inegável e é muito bonito. Mais à frente, a igreja durante muitos anos já tinha o Espírito Santo, que se manifestava de várias maneiras, uma delas era falar audivelmente aos homens. Acredito que falava audivelmente porque os homens eram mais consagrados e santos, não que a igreja primitiva fosse diferente de nós, ou a manifestação do Espírito Santo fosse diferente, mas que eles se consagravam. A igreja, durante muitos anos, depois de Atos 2, já tinha o Espírito Santo. As perseguições naquela época eram enormes. Satanás não lhes dava trégua alguma. Ser crente naquele tempo era muito perigoso para a vida. Muitos pagaram com a vida o preço da salvação. Muitos viram seus filhos pequenos serem mortos antes deles mesmos morrerem assassinados. Então, o Espírito Santo trabalhando agora, trazendo revelações e dons e poder, é porque a igreja necessitava do Espírito dentro, não dava nem para ficar do lado de fora mais, só falando o que tinha que fazer. No Antigo Testamento, Deus ele falava aos homens o que eles deveriam fazer e os homens faziam. Agora a necessidade do Espírito dentro de nós é muito grande. A angústia desses tempos é muito forte. A ansiedade, a dor é muito forte. Durante muitos anos a igreja já tinha o Espírito Santo, mas foi necessário Deus levantar um homem estudioso e convertê-lo antes de usá-lo, para poder dizer o que era agora o ministério do Espírito. Fica claro nas cartas de Paulo, vou citar Romanos, Efésios e principalmente em 1 Coríntios, que o Espírito Santo veio dando poder à igreja, poder para testemunhar. Marcos 16, 15 a 18 é esclarecedor. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Jesus profetizou que eles teriam poder para falar do Evangelho, conforme a necessidade. Os sinais que acompanhariam a igreja para fazerem discípulos e os batizar eram expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes ou beber algo envenenado e não morrer, e colocar as mãos nos enfermos e estes serem curados. Os dons, então, confirmam que a igreja está entre nós e o Espírito Santo é quem está orquestrando tudo isso. Paulo falou dos dons em 1 Coríntios, listando-os. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Aqui temos em 1 Coríntios 12,
3 tipos de dons e suas variantes. Dons da palavra, palavra de sabedoria, palavra de ciência, dom de línguas. Dons de milagres, a fé, a cura e os milagres. Dons de revelação, a profecia, discernir espíritos e interpretação das línguas. Os dons da palavra são dons de pregação, que são o dom de pregar a palavra estudada, ou é o dom de pregar pela revelação. Infelizmente, muitos que deveriam estudar a Bíblia não o fazem, esperando que todas as vezes o Espírito Santo lhes revele algo. Deus revela conforme a gente estuda e sabe. Ele trabalha com o material que nós temos. Quem mais quer ter revelações deve estudar mais. E aí o Espírito Santo revela mais. Pergunta para os irmãos da igreja primitiva se eles liam a Bíblia. Não, irmãos, eles não liam como muitos de nós, negligentemente, de qualquer jeito, tirando versículos do contexto. Eles comiam a Bíblia. Paulo pregava conforme nós lemos nas cartas. Romanos não é um tratado teológico impossível de entender. Romanos é uma mensagem, uma pregação. Certa vez eu li uma série de livros sobre a Bíblia de um pastor australiano e ele nos dizia que para estudar um livro bíblico, primeiro você deve ler de uma vez, mesmo sem entender nada. Aí você lê de novo, dessa vez enxergando os pontos principais. Aí você lê pela terceira vez, compreendendo por que os padres dividiram em capítulos a Bíblia, que foi por assuntos. Aí você tenta, por mais uma leitura, entender os capítulos e a divisão dos parágrafos, e tudo anotando, escrevendo, lendo e estudando com afinco, sem preguiça. Isso já vão pelo menos 4 leituras de um único livro da Bíblia. Eu fiz isso, especialmente no Novo Testamento, que me dediquei mais. O Velho é mais simples e mais infantil, apesar de ser a base de tudo. O Velho Testamento foi escrito para gente que não tinha o Espírito Santo habitando neles, e portanto estavam na carne, na velha natureza, quase que na totalidade do tempo. O Novo, entretanto, foi escrito para a igreja que vai estar na eternidade com Deus. O Novo Testamento é contemporâneo para hoje, mas olha para o futuro. O dom de línguas é nulo ou quase para quem não tem a interpretação. Paulo chama de o último dom mais fraco deles. É interessante que para mim o aparentemente mais fraco é a fé. Porém a fé está no rol dos dons de milagres. Para haver curas ou milagres tem que haver fé. Sem fé, os outros dons de milagres não funcionam. Os dons de revelação, como se chama, são de revelação. O Espírito vai revelar o que não sabemos ou que alguém precisa saber. É preciso entender aqui que, em geral, o Espírito Santo, e estendemos isso a Jesus e a Deus, revela algo relacionado à salvação, ao plano de fazer o novo homem, uma nova raça, agora cheia do Espírito. A profecia é uma revelação sobre fatos que ou estão acontecendo ou vão acontecer. Discernir espíritos fala em entender a mente e o coração das pessoas, suas motivações. A interpretação de línguas vem junto com o dom de línguas. Posta a igreja, iniciada a igreja, temos agora dons de ministério, onde Jesus e Deus estão de perto supervisionando os seus escolhidos para estarem à frente da igreja. Dons de poder é do Espírito Santo. Dons de ministério, quem cuida é Jesus e Deus. 1 Coríntios 12, 27 a 31 fala assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos?
mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E aí ele vai falar do amor. Nem era necessário dizer, mas os dons são para a igreja poder testemunhar melhor. Os dons, sejam eles quais forem, vão se manifestar conforme a necessidade da igreja. Acredito eu que a manifestação do Espírito é maior do que esses dons listados aí. O Espírito Santo foi quem criou o universo, foi ele que ressuscitou a Cristo, abriu o mar vermelho, parou a chuva com Elias, criou o homem. Esses dons aí são genéricos, não são todos. O Espírito Santo tem dons que a igreja ainda não viu e talvez nunca veja. Já faz bastante tempo que eu entendi que o Espírito Santo se manifesta quanto mais pura a mensagem que nós pregarmos. Quanto mais bíblica, sem achismos ou testemunhos nossos ela for, mais existe material para o Espírito Santo operar. Hoje em dia, nós temos, e nem vou dizer leite, mas água com açúcar nos nossos púlpitos. Quando alguém prega a palavra, as pessoas até acham estranho de tanta falta que ela está fazendo. Hoje em dia se prega sobre o Espírito Santo e quando acaba a mensagem a gente não sabe nada do Espírito Santo. Temos mensagens sobre a cruz que não explicam nada. Jesus parece que desistiram de falar dele. A igreja não fala mais. A igreja se ilude quando vai pregar, por exemplo, Jesus curando alguém. Fala-se tudo do curado e não se fala nada de quem realizou a cura, Jesus. Numa mensagem sobre Jesus, vocês acabam sem saber quem era Jesus. Se dependesse de muitos pregadores e de muitas igrejas, a gente nunca saberia o que é o Evangelho e nem estaria na igreja. Fora que temos um problema gravíssimo, mensagens sem pé nem cabeça. O sinal do batismo da igreja é que agora estamos sobre outra jurisdição. O Espírito Santo está entre nós trabalhando, dando dons, escolhendo seus pregadores e pastores, fundando igrejas, direcionando o evangelismo, salvando, curando, profetizando e tudo isso através de nós. O dom de línguas não é o sinal do início da igreja. Foi o dom que havia necessidade no momento. E no momento de Pentecostes, cheio de visitantes e comércio em Israel, o Espírito usou os irmãos em línguas. É um erro bobo imaginar que o dom de línguas é o sinal que a igreja foi batizada, ou seja, iniciou. Nunca foi profetizado que deveriam esperar falar em outras línguas, mas foi profetizado que o Espírito viria para a igreja e veio. Para que serve o dom de línguas? 1 Coríntios 14 é o grande capítulo sobre o dom de línguas. Basicamente podemos dizer que aquele que tem o dom de línguas quando ora é o Espírito Santo falando com a pessoa, no seu espírito. Porém, ele está falando com o espírito humano e não com a mente. Para a mensagem que o Espírito está orando em nós, por nós, para nós, ou para alguém através de nós, seja compreensível, é necessário o dom da interpretação das línguas. As línguas sem a interpretação é nula, ou quase. Paulo nos fala pela revelação que recebeu de Deus, que quando a pessoa ora em línguas, entenda que é o Espírito orando por você ou com você para alguém, que sem a interpretação, ou seja, sem a sua mente entender, que o seu espírito ora bem, mas você não. Por isso que tem gente que tem um dom de línguas, que é o Espírito Santo falando com ele através dele, e ele é um fraco na fé e vive uma vida miserável espiritualmente. Pode até ser rico materialmente, mas na fé é um pobre, cego e nu. O dom de línguas sem a interpretação não vale quase nada. Com interpretação, o dom de línguas alça o status de profecia. Ainda Paulo nos diz que é proibido falar mais do que 3 em línguas por culto, e isso só com interpretação. Sem interpretação nem é para falar. Ainda assim, são no máximo 3 pessoas falando em línguas por culto. Outra coisa que vemos por aí não deve acontecer é alguém começar a falar em línguas na hora da mensagem e parar a mensagem para ouvir alguém falando em línguas, ou até mesmo interpretando. O dom da palavra é maior que o dom de línguas, então as línguas têm que respeitar a palavra.
Paulo mesmo fala que dos dons, o mais fraco, o menor, o último é o das línguas. Entenda que ele está falando do dom de línguas sem a interpretação. Sem interpretação, o dom de línguas é inteligível. É uma loucura para quem o escuta e até para quem ora. Você que não tem o dom de línguas, insisto para que o busque, mas com a interpretação das línguas, o entendimento na mente, o que esteja orando em línguas. Quem tem um dom de línguas e não tem interpretação, já passou da hora de buscar a interpretação. Vou te ajudar aqui. Imagine Deus falar com você e você entender o que o Espírito Santo está orando em você, por você e através de você. O dom de língua só é pequeno demais, mas a interpretação é poderosa, é revelação pura. Muitas pessoas que têm um dom de línguas pedem revelação ou uma orientação de Deus para saber como agir. Se orasse mais em línguas e entendesse o que se está orando, o Espírito Santo vai revelar o que é necessário fazer, ou se devemos esperar. Eu não falo em línguas, queria falar e principalmente interpretar as línguas, mas Deus me deu um discernimento muito forte sobre as coisas. Tem vezes que nem oro e entendo alguma coisa. Já sonhei muitas vezes com o que deveria fazer, ou onde ir, ou o que pregar. Eu vou entrar aqui, já caminhando para o final, numa área inédita. Praticamente tudo que já disse até aqui não seja surpresa para ninguém. Porém, quero, acredito eu, entrar numa área mais inédita, apesar de estar na Bíblia, que é o batismo no Espírito no cristão. Pois é, até aqui falamos do batismo da igreja. Mas e o crente? Quando recebe o Espírito, o que lhe acontece? E como se manifesta o sinal do batismo no crente? O mais surpreendente de todos os assuntos que vamos tratar agora é exatamente o último. Nós, pessoas, somos batizados no Espírito, recebemos o Espírito Santo em nós para sermos gente como Jesus, cheios do Espírito, vivendo no Espírito. Então vamos lá. O batismo no Espírito, no cristão, 1 Coríntios 12, 13. Precisamos compreender que são coisas diferentes quando falamos em batismo da igreja e batismo do cristão. Em Atos ocorreu as duas coisas ao mesmo tempo, mas foi só ali, pois o batismo da igreja, portanto, o início da igreja não vai ocorrer mais. A igreja já iniciou, ela já começou e não vai iniciar de novo, ela não vai começar de novo. Algumas grandes questões vão aparecendo ao irmos estudando os assuntos bíblicos. A igreja já iniciou e não vai iniciar de novo. Portanto, cada vez que um crente aceita Jesus, e quando um crente fica cheio do Espírito, o que é realmente que acontece? Paulo ensinou em 1 Coríntios, décadas depois que a igreja já tinha sido iniciada. Então, o que Paulo nos fala? Acompanhando Coríntios, notamos que no capítulo 10 ele fala da ceia, no capítulo 11 ele fala da adoração, da liturgia do culto, aí ele fala novamente da ceia. No capítulo 12, no seguinte, ele fala dos dons e do corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo. Como Paulo define a igreja? Como um corpo, com muitos membros, pé, mão, boca, ouvido, coração, pulmão, etc. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13 fala que todos fomos batizados em um só corpo, em um único Espírito. As pessoas que estavam no momento do Pentecostes foram batizadas no Espírito, ou o Espírito entrou dentro delas, no mesmo momento em que a igreja foi batizada. Mas são diferentes batismos para diferentes situações. O batismo da igreja é a capacitação da igreja a ser testemunha. O batismo do cristão é para que ele seja crente. Um seguidor de Cristo, uma pessoa melhor,
São assuntos diferentes. O batismo do crente é em um único Espírito. O batismo do crente é no Espírito. Um dia, assim como o Espírito um dia entrou na igreja e iniciou a igreja, um dia uma pessoa normal, sem o Espírito, recebeu o Espírito Santo e a partir de então o Espírito Santo está em contato direto com ela. Um dia ela aceitou Jesus e de alguma maneira o Espírito Santo entrou nela. Crentes carnais. Em Atos 19, 1-7, Paulo, chegando a Éfeso, encontrou alguns discípulos, porém o convívio com esses homens o fez notar que eles eram carnais e não espirituais, apesar de sinceros. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Vocês receberam o Espírito quando creram, quer dizer, quando aceitaram a Jesus? Eles responderam que nem tinham ouvido falar que havia Espírito Santo para receber. Paulo então pergunta a eles em qual batismo eles foram batizados. O que respondem é que no batismo de João, que era nas águas, e para arrependimento dos pecados. Paulo lhes ensina então que João administrou o batismo nas águas, batismo de arrependimento, anunciando que o Cristo iria vir ainda. O batismo significa um rito inicial. Batismo nas águas é um ato que a pessoa faz para mostrar ao mundo que agora você é crente. É um ato externo, um ato litúrgico, religioso. Paulo, então, impondo as mãos sobre esses homens, os batizou no Espírito Santo, que desceu sobre eles. Eles então passaram imediatamente a falar em línguas e a profetizar. Quer dizer, eles receberam o dom de línguas e a interpretação de línguas e profetizaram. Esses dons aconteceram pois esses homens, que eram 12, estavam à frente de uma igreja ou alguma coisa assim e precisavam ensinar e falar ao povo, à sua igreja. Irmãos, mas qual é a forma de receber o Espírito Santo? Eu quero frisar aqui algumas coisas. O batismo desses irmãos não faz com que a igreja seja batizada de novo. Eles foram batizados, não a igreja. A igreja foi batizada, e batismo quer dizer rito inicial, em Pentecostes, em Atos 2. Eles estão aqui em Atos 19, décadas depois que a igreja já foi iniciada. Não gosto muito de fórmulas no Evangelho, mas parece haver uma fórmula de receber o dom do Espírito, que é a presença do Espírito Santo, pela explicação do assunto, pela pregação sobre o Espírito e pela imposição das mãos. Então parece que a fórmula é explicar o assunto, ensinar o que é o assunto e também pela oração de imposição de mãos. Ensino e imposição de mãos. Parece que esta é a fórmula de receber o Espírito Santo. Ensino e imposição de mãos. Em Atos 9, 17, quando Paulo teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo falou com um discípulo chamado Ananias. E esse foi até onde estava Paulo. E ensinando e impondo as mãos, o Espírito Santo entrou em Paulo e esse foi cheio do Espírito Santo. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo,
o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo, em Atos 9, teve um encontro milagroso com Cristo, porém isso não fez com que Paulo recebesse o Espírito Santo dentro dele. Poderíamos imaginar que no momento em que Paulo viu a Jesus, o Espírito Santo entrou, mas claramente não foi assim. Um homem cheio do Espírito teve que ir até Paulo, ensinar a palavra a ele, orar por ele, com imposição de mãos, com uma oração específica: receba o Espírito Santo. Paulo estava indo no caminho, aí Jesus aparece, ele cai cego do cavalo, Jesus fala com ele, mas ainda assim o Espírito Santo não entrou com ele naquele minuto. Até então, Paulo era um homem comum, até o momento em que recebeu o Espírito Santo. Aqui residem alguns ensinos que precisamos aprender. 1 Coríntios 2, 14a, 3:1, fala que existem 3 tipos de pessoas. O homem natural, que não tem o Espírito Santo e não pode entender quem o tem. O homem espiritual e o crente carnal. Vou repetir. Então tem o homem natural, o homem espiritual e o crente carnal. O homem natural é a pessoa que não foi iluminada pelo Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo. Paulo, ao cair do cavalo, ao entrar em contato com Jesus, que lhe apareceu no caminho de Damasco, de forma milagrosa, expõe que Paulo, ainda que teve um momento milagroso, não era ainda um homem espiritual, pois Jesus mandou com que Ananias fosse até ele e o ensinando sobre o Espírito Santo, orou para que ele recebesse o Espírito Santo por imposição de mãos. Então Paulo era um homem natural. O homem natural é o homem não iluminado, não visitado pelo Espírito Santo. O homem espiritual é o homem, a pessoa onde o Espírito Santo entrou dentro dela. O homem espiritual é o homem, a mulher, iluminados pelo Espírito Santo, que brilhou no espírito humano que havia caído no Jardim do Éden. Paulo ainda fala de um terceiro homem, o homem carnal, explicando que não lhes podia dar alimento sólido do Evangelho, mas leite espiritual. Ele os chama de carnais, crianças em Cristo. Então nós temos 3 homens. Temos então 3 homens ou 3 tipos de pessoas, onde todos somos um deles em algum momento da vida. O homem natural é o homem que não foi esclarecido, visitado, cheio do Espírito Santo. O homem natural é o homem ou a mulher que nunca conheceu e não sabem quem é ou nunca teve o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo não entrou dentro desses até então. E eles não compreendem as coisas do Espírito, que lhes parece loucura tudo isso. O homem espiritual é o homem que discerne, que compreende todas as coisas. O homem espiritual é quem tem a mente de Cristo. Entretanto, temos mais um homem, que é o homem carnal. O crente espiritual que não pode receber ensinamentos maiores, e Paulo o chama de carnais, de meninos, de crianças em Cristo. Vamos pensar então um pouco sobre as pessoas da igreja de hoje. Voltando aos 12 homens que Paulo encontrou em Éfeso, um grupo de homens que tinha uma igreja, ou que pregavam, que de certo pregavam e se reuniam constantemente, Paulo enxergou alguma coisa neles, talvez no seu jeito de falar, na sua maneira de se portar, de levar o evangelho, que denunciou que eles eram homens naturais e não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Eles estavam até mesmo fazendo a obra, porém sem a ajuda e direção do Espírito Santo. Quer dizer, dá para fazer igreja sem o Espírito Santo? Parece que sim, porém não é a igreja de Cristo. Essa igreja sem o Espírito é uma igreja natural, sem iluminação, sem o Espírito de Deus. Dá para ser simpatizante do Evangelho e não ser espiritual? Dá, né? Dá para ir todo dia para a igreja
e na verdade não ser crente, sendo que ser crente é ser cheio do Espírito Santo? Parece que sim. Opa, espera aí, irmão. Quer dizer que homens naturais eram considerados igreja? Por outro lado, quando a igreja deixa de aprender, deixa de se aprofundar no espírito, no ensino, ela é chamada, ou melhor, acusada por Paulo de ser carnal. Carnal é só o espiritual que não cresce. Um homem natural nunca será chamado de carnal, pois ele nunca foi iluminado para poder descrer no nível de falta de crescimento no aprendizado. Vamos seguir então a ordem de Paulo, como ele descreve isso. O homem ou a mulher natural sem o Espírito Santo, que nunca ouviu falar ou teve contato com a igreja, com Deus, ou até teve, mas nunca foi iluminado pelo Espírito, nunca foi visitado pelo Espírito Santo, é a pessoa natural. Natural porque do jeito que nasceu é assim até hoje. O homem espiritual é o homem que foi visitado em algum momento da vida e o Espírito Santo entrou dentro dele e fez morada. Isso já estamos vendo e é feito pelo ensino do batismo do Espírito Santo na pessoa, no crente, e pela oração e imposição de mãos específicas para que ele receba o Espírito Santo. Se você está prestando bastante atenção no que eu estou falando, então vai perceber que as nossas igrejas atuais estão lotadas de pessoas que nunca receberam o Espírito Santo e lotadas de gente carnal ou crente que não cresce. Eu vou repetir. A igreja atual está operando com pessoas que até aceitaram a Jesus, mas por falta de conhecimento dos líderes, esses não tiveram a imposição das mãos e nem o ensino que precisavam do Espírito Santo. Portanto, temos igrejas lotadas de gente natural, que pensa que é espiritual, pensa que é convertida. Sendo assim, nós temos também no altar, pregando e até ensinando pessoas que não têm o Espírito Santo. Outro fato bom de se repetir é que nas nossas igrejas atuais estamos lotados de gente carnal. E carnal para Paulo não era a pessoa que pecou. Quem pecou é chamado de pecador. Mas o crente que não cresce espiritualmente e fica eternamente bebendo leite espiritual e nunca vai para águas mais profundas, é chamado de carnal. Carnal não é a pessoa que age no pecado. É o crente que não cresce na fé. Quem está no pecado é pecador. Quem não se aprofunda no ensino e nos dons é chamado de homem carnal. Sabendo disso, entendemos o que Paulo entendeu ao encontrar com aqueles irmãos em Éfeso. Eles eram homens naturais, que haviam sido batizados nas águas, porém não haviam sido batizados no Espírito. Salvação. O batismo do crente, que deve ser pelo ensino do Espírito Santo, pela oração específica e pela imposição de mãos, tem a ver com a salvação do crente. Um homem natural não é salvo. Enquanto o Espírito Santo não entra na pessoa, ele não é salvo. Isso precisamos entender para poder evangelizar. Um homem natural precisa receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não é salvo. Receber o Espírito é primordial. Nós temos uma mentalidade de que as pessoas recebam o Espírito Santo para ser igreja, para trabalhar. Igreja é uma coisa. E a igreja já recebeu poder de ser igreja. A igreja recebeu dons de poder e recebeu dons do ministério. Quando o crente recebe o Espírito, recebe para ser salvo. Receber o Espírito Santo individualmente é questão de salvação. Nós, líderes, precisamos ensinar corretamente para que as pessoas sejam salvas. Pertencer a uma igreja não significa ser salvo. Precisamos ensinar as pessoas, orar pelas pessoas,
para que elas recebam o Espírito Santo, para que os seus espíritos caídos na queda, no jardim, recebam de volta o Espírito Santo que perderam. Transformados. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo nela vai fazer uma obra de salvação, de convencimento, de transformação. A pessoa natural, agora espiritual, vai aprender a não ser mais natural, a não pecar, compreender a Deus e as coisas de Deus. O Espírito Santo vai fazer uma obra de convencimento, de salvação, de iluminação da alma, conforme diz em Efésios. Todos precisamos de salvação, e salvação é receber o Espírito Santo. Acredito que a principal coisa que acontece para o novo convertido é receber os frutos do Espírito, que vem com o batismo no Espírito. Ao o Espírito Santo entrar na pessoa, os frutos do Espírito, ou a maneira de ser do Espírito Santo, vai acontecendo naturalmente na pessoa e ela vai sendo transformada. Os frutos da carne, os frutos do pecado, vão sendo substituídos pelos frutos do Espírito. Podemos aqui dizer com certeza que estamos sobre nova direção. O Espírito Santo é uma nova direção. O sinal do crente batizado não são dons, mas frutos. O sinal que a igreja foi batizada é trabalho, dons de poder para trabalhar, dons da palavra, dons de milagres, dons de revelação, dons de cura, dons de interpretação de línguas, dons de profecia, trabalho. No crente, o sinal é a mudança interior, a manifestação dos frutos do Espírito na pessoa. O crente batizado tem características de ser uma pessoa melhor. Um crente não é o que tem dons, mas o que tem frutos. Uma das coisas mais interessantes é que o irmão pastor John Stott descreveu no famoso e imprescindível livro para a igreja chamado A Cruz de Cristo. Ele nos fala que a igreja é a comunidade da ceia. O que descreve a igreja para os primeiros homens que ouviram o Evangelho não era manifestação de dons. Nos parece que as pessoas ficavam impactadas na igreja primitiva pela transformação pessoal, que era claramente manifestada na ceia ou nas reuniões de solidariedade onde eles se reuniam. A ceia não era um momento feito uma vez por mês, apressadamente numa igreja, onde as pessoas tomavam a ceia e cada uma ia embora para a sua casa. Mas a ceia eram momentos onde os cristãos se reuniam para comerem um alimento, cozinharem juntos e almoçarem juntos. Muitos não iam embora quando a ceia acabava. Quando o almoço, que não poucas vezes virava janta, ou que não poucas vezes era a única forma de alimentação de famílias inteiras, muitos não iam embora, moravam ali em casa de algum irmão mais abastado. Eles formavam comunidades, as pessoas não crentes ficavam admiradas por isso, muito mais do que pelos dons. E é bom entender a dinâmica do dom. O dom serve para chamar a atenção da palavra de Deus. O batismo do crente é para que ele tenha sua vida mudada. O batismo do crente é para a transformação da pessoa. O que a Bíblia chama de novo nascimento é o Espírito Santo dentro da pessoa, que era antes natural e que agora é espiritual. E que tem que, a partir de então, a mente de Cristo. Isso é, ele vai aprender a pensar como Deus pensa em todas as situações. O Espírito Santo vai trabalhar no crente e ele vai aprender a ter os frutos do Espírito. Isto é, poder de ser gente. E por fim, uma das coisas mais lindas é que o Espírito, quando entra na pessoa, lhe dá o poder de ser gente. Adão perdeu a oportunidade de ser uma pessoa plena, uma pessoa dirigida por Deus. Ele perdeu a oportunidade de ser gente.
Uma das metas mais lindas da igreja é que as pessoas vão serem transformadas em pessoas plenas. Plena para o trabalho, plena para o casamento, plena para impactar o mundo. É lindo observar um homem no espírito. E nós temos o exemplo, Jesus. Jesus foi um homem que nasceu no Espírito e foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da mãe. Jesus é o homem, o exemplo de como é um homem no Espírito. Jesus era amigo, Jesus era o melhor filho do mundo. As pessoas tinham prazer e gosto de estarem perto de Jesus. Jesus era o homem cheio de frutos, uma pessoa transformada, salva, com certezas absolutas de que era Deus. É isto que está prometido para nós, sermos gente, uma pessoa plena. Uma das coisas mais lindas é a operação do Espírito Santo dentro da pessoa, transformando-a em uma pessoa melhor. Nós vamos para a igreja, congregamos, oramos, lemos a Bíblia, nos enchemos do Espírito para sermos pessoas melhores. Um marido melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor, um jovem melhor, um ser melhor. As pessoas querem mais essa transformação do que a manifestação de dons. O mundo olha para a nossa transformação. E quem faz isso é o Espírito Santo em nós. Um sinal que nós podemos dizer hoje se a pessoa é crente ou não, não é se ela tem dons. Nós olhamos se ela tem frutos. Chegamos ao final desse estudo, onde eu quero que aconteça com você o que está acontecendo comigo agora. Um enchimento do Espírito Santo tremendo. Só para ser didático até o final, a igreja iniciou em Atos 2 e recebeu o poder de testemunhar. O crente recebeu o Espírito Santo, que o transforma em uma pessoa melhor. Assim como o batismo da igreja aconteceu uma vez, não é necessário acontecer todo dia. Paulo chama de enchimento do Espírito essas novas manifestações no crente. O enchimento do Espírito é duplo, então. A igreja precisa ser cheia do Espírito quando em reunião. E o crente individual, a pessoa na sua casa, no seu lar, também precisa desse enchimento. O enchimento do Espírito é uma preparação para situações que podemos estar vivendo. Se a congregação, a igreja local está passando lutas, podemos orar por um derramar do Espírito para encher a igreja local e abençoar de forma geral toda a igreja. Porém, se o indivíduo, a pessoa, está passando por algum problema, como desemprego ou dor, ela pode e deve orar e buscar o enchimento do Espírito Santo para que o Espírito Santo nele possa abençoá-lo. Acaba esse estudo com as palavras de Paulo em Efésios 5, 15 a 21. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus o abençoe grandemente. Eu oro para que você receba o Espírito Santo e seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.